Envolvidos tantos dias desde as eleições dos Estados Unidos da América para o quadro presidente, julgávamos que por esta altura estava o assunto resolvido, mas não está. Donald Trump continua barricado na Casa Branca e isto deixa todo um conjunto de uma nova realidade que tem que ser assumida, pois os Founding Fathers não tinham a mínima ideia que uma coisa deste género poderia acontecer. Para pensarmos um bocadinho sobre isto, eu vou remeter-me a 1835. Em 1835 foi publicado em Paris o livro Democracia na América, de Alexis Tocqueville. É um dos livros mais influentes do século XIX e ainda hoje é um manual incontornável do estudo da ciência política por todo o lado. Aqui, neste livro, revela-se o olhar europeu sobre a realidade do regime democrático dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na altura, eram admiráveis pela liberdade, pela democracia, pela estabilidade da sua economia e, apesar de se interrogar com a ironia dos maus tratos infligidos aos nativos americanos e a aceitação da escravatura, Alexis Tocqueville via naquela nação o exemplo mais avançado da equidade no mundo da altura. Como é que é possível que uma democracia moderna, a democracia moderna mais antiga do mundo, a inspiração de muitos dos ideais que hoje apreendemos como universais, nomeadamente aquela célebre frase da Declaração de Independência, segundo a qual todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Como é que é possível que esta democracia se tenha tornado nesta caricatura grotesca dos princípios democráticos que preconizou e inspirou por todo o mundo? Como é possível que a saudável divergência do pensamento político se tenha convertido em tão extremada animosidade? É sobre a situação que se viveu e que se vive ainda na eleição do 46º presidente da maior potência do mundo, que nos propomos discutir hoje aqui em mais uma Venture Way Talk. O que te parece tudo isto, Ricardo? Achas que vamos conseguir resolver este dilema? Antes de mais, espero que estejam todos bem e a gozar deste confinamento que nós temos tido, que não tem sido nada fácil. Rogério, o que eu te posso dizer é o seguinte: claramente não era nada diferente daquilo que nós estaríamos à espera se um cenário desta natureza acontecesse. Estamos a falar de um país que, como tu disseste bem, tem raízes na democracia, foram e são, que eu diria que podemos considerar dizer que são inspiradores para a maioria dos países da Europa e os países do mundo. Agora, a questão que se coloca mesmo é que, primeiro, eu diria que as coisas não estavam claras, que ganhasse um ou ganhasse o outro, se quisermos ver as coisas por esse ponto de vista. Dois, eu no outro dia estava a ler, aliás, esta semana estava a ler uma coisa muito interessante, que dizia que, se a Pfizer tivesse falado uma semana antes, os resultados seriam completamente diferentes. Não sei se é isso ou não. Uma coisa que é certa, e isso era tema para discussão, que é percebemos até que ponto é que notícias como aquela que surgiram, e até que ponto é que isto foi ou não foi propositado, notícias como aquelas que foi o lançamento dos 95% de eficácia da vacina da Pfizer 2 ou 3 dias antes ou uns dias depois das respectivas eleições, até que ponto é que as coisas mudariam. Mas, voltando ao assunto, eu estou francamente feliz que o Trump tenha perdido. Portanto, esta é a minha opinião pessoal. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Aliás, eu estava a torcer que se farta que ele perdesse. Só estava à espera que ele perdesse ainda mais, que a derrota fosse mais evidente. Porque quer queiramos, quer não, a mim choca-me de alguma forma que públicos que no passado não votaram Trump e públicos que são muito mais do mal democrata foram votar no Trump, nomeadamente algumas etnias ou algumas minorias, embora não sejam assim tão minorias quanto isso, porque verdadeiramente ele chama
ele chama o povo, se quisermos, com aquela exaltação do nacionalismo radical, que num país como aquele, que há um tempo para cá, que desejava, pelos vistos, que se tivesse uma visão muito mais nacionalista, muito mais protetora, e Trump foi isso que fez. Agora, eu estou felicíssimo que ele tenha perdido. Bom, mas ainda assim temos um problema de como é que o vamos arrancar da Casa Branca, porque parece que é esse o problema. O que é que vocês acham de tudo isto? Jorge? Bem, eu subscrevo as palavras do Ricardo. Eu estou francamente feliz pelo facto de Trump ter perdido estas eleições. Eu nunca acreditei que ele seria eleito da primeira vez. Depois de eleito, nunca acreditei que ele durasse mais de um ano. Felizmente agora parece que estamos com um bocadinho mais de sorte e que ele de facto não venceu. Deixa-me só fazer aí um parênteses, Jorge. Sabes porquê que ele não ganhou na última vez? Da mesma forma que ele podia ter ganho desta vez se a Pfizer tivesse anunciado mais cedo. Eu não estou nada convencido disso, Ricardo. Hillary perdeu por causa de uma cena chamada... como é que se chamavam aqueles e-mails e FBI. Blackberry Gate. Foi o Blackberry Gate. Não sei se foi isso, mas... Isso foi uma grande palermice do diretor do FBI na altura, que depois disso teve o presente de ter sido despedido sem pena nem agravo pelo indivíduo que ele ajudou a colocar lá. Mas isso é outra história. Eu acho que aqui acho que o que faz sentido nós discutirmos é como é que é possível num país democrata estarmos a viver uma atrocidade à democracia como esta. Eu acho que sofremos de um problema, quer na Europa, na grande generalidade dos países europeus, quer o mesmo que se está a passar nos Estados Unidos. Sofremos de uma crise de liderança, de verdadeiros líderes, verdadeiros políticos, no sentido positivo do termo, com projetos válidos, seja na dimensão social, seja económica, seja de futuro para as sociedades, porque só o cansaço, digamos, das democracias e da falta de lideranças saudáveis, na minha ótica, é que pode justificar este tipo de fenómenos, quer nos Estados Unidos, quer aqui próximo de nós. E quer no Brasil, por exemplo, é o efeito novidade. Qualquer pessoa que não seja um político conhecido do sistema deve ser melhor do que os que lá estão. Deve ter sido por aí que muitos destes movimentos aconteceram. Luís, estavas a dizer, desculpa. Não, era o João. Não era João, peço desculpa. Eu acho que nós padecemos aqui de um problema de bias que tem a ver com nós projetarmos a nossa realidade europeia numa região que nos é familiar de alguma forma culturalmente, que é os Estados Unidos, porque temos aquela afinidade não só da imigração, mas também da própria cultura que os Estados Unidos têm, mas que fazemos com uma propriedade muito grande relativa aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não o fazemos, por exemplo, relativamente à China, onde nós percebemos perfeitamente que existe um gap cultural enorme e que utilizamos isso como desculpa ou justificativo para uma série de coisas que se passam lá diferentes de cá, e nós achamos que há um desfazamento cultural, mas não temos a mesma interpretação nos Estados Unidos. E de facto, o que eu acho que existe é a cultura dos Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos é muito grande e tem muito subculturas. Eu, não sendo um apoiante do Trump, há aqui um conjunto de fatores que eu gostava de trazer para a discussão, porque acho que são importantes discutir. Em primeiro lugar, e isto foi um quote que eu vi numas discussões sobre o tema, que eu acho que é paradigmático. A riqueza nos Estados Unidos não é vista como um privilégio, é vista como um prémio. E isto é paradigmático, porque, de facto, se nós pensarmos desta forma, quando falamos em impostos, quando falamos em Estado Social, a interpretação que grande parte dos americanos têm não é minimamente parecida com o europeu. E, portanto, quando vemos o Trump ter uma postura
de proteger a economia e, de facto, se vocês pensarem, o problema não foi a vacina. Eu vou antes disso. O problema do Trump foi efetivamente o Covid, porque todos os números da economia americana estavam em forte expansão e se nós considerarmos esta dinâmica de que a riqueza é de facto um prémio, mesmo a acumulação de riqueza pelos mais ricos não é assim tão mal vista pelo comum americano, porque a mentalidade é ligeiramente diferente. E o que é realmente interessante é vermos que o segundo lugar foi, ainda assim, a melhor votação alguma vez tida pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, que existiu uma enorme mobilização de votos no Trump e que esses votos, ao contrário do que se calhar é perceptível ou é caricaturado na Europa, foram também junto dos latinos, foram também junto dos negros, foram também em estratos, nas mulheres, em estratos sociais jovens. Portanto, não há um gap, não há no fundo uma cerca sanitária, seja ao nível da classe, seja ao nível da raça, relativamente ao Trump. E isso faz com que... Há em termos proporcionais. Há em termos proporcionais. Há tudo isso que disseste, mas há uma preponderância de jovens de minorias étnicas a votar democrata, a votar Biden, versus os que votam Trump. Segundo os desculpa, dados, só para ficarmos com isso enquadrado. Segundo os dados que foram até publicados por diversos meios de comunicação social americanos e por acaso estava agora aqui a pensar em particular na CNN, é verdade que a percentagem de eleitores das minorias, nomeadamente negros, latinos, mas também falando das mulheres, que votou no Trump, aumentou ligeiramente a percentagem, o que, do ponto de vista do número total de pessoas dessas minorias que votou no Trump, é bastante significativo, tendo em conta, como o João estava a dizer, estamos a falar do candidato republicano mais votado de sempre e do segundo candidato presidencial mais votado de sempre, e a seguir ao que ganhou, ao Joe Biden, e portanto estamos a falar de um número de pessoas relevante. Ainda assim, eu acho que é importante dizer que, nomeadamente no que diz respeito aos latinos e aos negros, estamos a falar de uma percentagem muitíssimo baixa. Estamos a falar, por exemplo, no caso dos negros, à volta de 10, 15%, e nos latinos à volta dos 25%. Portanto, estamos ainda assim a falar de uma percentagem muito baixa. Mas relativamente, enfim, em termos gerais, dando se calhar a minha opinião, que acho que foi o único que ainda não deu quanto à eleição, eu segundo todos, ou seja, eu estou bastante contente com a eleição do Joe Biden, ou pelo menos, se calhar vou dizer de outra forma, que até é mais harmoniosa com a não eleição. Que até é mais harmoniosa com aquela que parece ter sido a reação dos eleitores, que não foi tanto a favor de Biden, mas se calhar contra Trump. Mas ainda assim, eu também acho muito importante, como o João estava a dizer, realçar que o Trump perdeu, é verdade, mas reforçou o seu significado e força política, não é? Porque se nós olharmos, eu vi isso antes de falar convosco, quantos países no mundo é que têm mais de 72 milhões de habitantes? E só há 19 países no mundo. E na União Europeia só há um, que é a Alemanha, com 83 milhões. E se considerarmos a Turquia e a Rússia parte da Europa, na Europa só temos 3. E, portanto, é realmente muito impressivo ter 72 milhões de pessoas a votar em alguém, na proposta de alguém. E no caso do Trump, eu diria que, e também há dados sobre isto, eu confesso que não os vi, mas no caso do Trump ainda é mais relevante, porque eu duvido que haja muita gente a ter votado contra Biden. E, portanto, terá sido realmente a favor da proposta de Trump. Além disso, uma coisa que também me parece bastante impressiva é o Senado mantém-se nos republicanos. Neste momento tem 50 senadores e precisam de mais um. Há dois lugares que estão ainda por eleger porque não obtiveram mais de 50% do voto popular, que são ambos na Geórgia, em que os democratas não elegem um senador que seja desde 2000. E, portanto, claramente vamos ter Senado de maioria republicana. Por outro lado,
embora os democratas tenham mantido a maioria na Câmara dos Representantes ou na Casa dos Representantes, perderam lugares para os republicanos e, portanto, a maioria é mais estreita. E, portanto, eu acho que realmente é muito interessante e importante sair um bocadinho, digamos, da nossa bolha, porque eu confesso que, enfim, a maior parte dos meus amigos, das pessoas com quem falo, da imprensa que leio, parece que isto foi um grande alívio, que se respira de alívio nos Estados Unidos, que foi uma vitória muito esperada, que era óbvio que ia ser assim. Mas depois, esquecem-se deste resultado que é fantástico, ainda assim, do Donald Trump. E acho que é muito fácil agora, nos próximos 4 anos, e até, se calhar, no longo prazo, nós que irmos naquela tendência do agora voltou tudo ao normal, siga, está tudo bem, vamos ignorar que há 72 milhões de pessoas a votar nesta pessoa e nas propostas desta pessoa. E eu acho que isso é um perigo gigante que se vive nos Estados Unidos, mas também se vive em Portugal, com propostas como a do Chega, ou que se vive em França, ou que se vive, enfim, um pouco por todo o mundo, quando nós simplesmente entramos na nossa bolha e escolhemos, porque isto é uma escolha, ignorar ou, digamos, minimizar, desconsiderar, isso são um monte de burrinhos, ou pessoas iletradas, ou que desconsiderar pura e simplesmente o outro lado. E uma coisa que também acho que é muito, muito relevante, e usando um termo que é do João Miguel Tavares, de uma crónica que ele escreveu há muitos anos, já nem sei, mas há bastantes anos, em que ele falava da esquerda em Portugal, mas enfim, vou passar isso à frente. Mas usando o termo dele, que acho que há um grande perigo de nós também quase que termos o monopólio da bondade. Ou seja, é como se do outro lado fossem todos uns gajos maus que querem o pior para o mundo e eu acho que isso é perigoso. Portanto, nós acho que temos todos de fazer... Deixa-me só terminar. Acho que temos todos de fazer um esforço. Eu estou super contente, volto a dizer, mas acho que temos todos de fazer um esforço de perceber ao certo o que é que está na base de haver 72 milhões de pessoas, e isto falo nos Estados Unidos, mas noutros casos aqui na Europa, a votar neste tipo de propostas e debatê-las e discuti-las e ir lá com os argumentos e não simplesmente desconsiderar e dizer, agora estamos de volta ao normal, está tudo bem. Ou quando a Le Pen perdeu em França, perdeu, agora está tudo bem, podemos ignorar, entre outros. Mas vocês reparem, a razão pela qual esta é a eleição com menor abstenção da história dos Estados Unidos pode-se resumir numa palavra, que é a polarização. Foi tamanha a polarização. Quando alguém dizia, já não me recordo quem, que não votaram contra Biden, não, votaram contra Biden. Porque votaram contra aquilo que se dizia que Biden representava, que era o socialismo. Recordem-se que um dos argumentos de Trump era que comigo é o que vocês conhecem, com os outros vem o socialismo, e toda a gente sabe o que é que o socialismo representa na mente dos norte-americanos. Portanto, efetivamente, o que levou quase 150 mil eleitores às urnas nos Estados Unidos, que é um recorde absoluto, foi a polarização. E isto é, de facto, uma lição muito interessante, que é quando os eleitores olham para o espectro político e não conseguem perceber grandes diferenças, grandes distinções entre quem está em contenda, não se dignam ir votar. Quando percebem que existem, de facto, grandes diferenças, portanto, os candidatos estão polarizados de uma forma absolutamente agressiva, então eles aí vão posicionar-se. Agora, isto para a democracia tem a vantagem de, efetivamente, termos ouvido a voz de quase 150 milhões de eleitores, mas tem a desvantagem do dia seguinte. Como é que se harmoniza e se congrega um país à volta de um projeto, seja ele qual for, quando existe tamanha adversidade, tamanha polarização na campanha eleitoral que leva às eleições, não é? Eu acho isso... Não, eu estava a dizer que essa polarização, no fundo, tem raízes históricas nos Estados Unidos, não é?
Eu não sei se ainda esta semana ouvi um podcast do Resto é História sobre a história dos Estados Unidos, e é interessante e recomendo que ouçam, em que eles diziam que o Lincoln foi a pessoa que tornou os Estados Unidos indivisíveis, porque havia uma tendência de separação e de segregação dos Estados do Norte e do Sul e da Guerra Civil. E, portanto, no fundo, quem tem culpa disto foi o Lincoln, que juntou no mesmo pote um conjunto de tendências contraditórias e que as obrigou a ficar juntas. O que eu acho aí é interessante o que tu estavas a dizer. Eu acho que se está a criar uma lógica de olhar para a democracia como se uns votos valessem mais que outros ou fossem mais legítimos. E isso é altamente perigoso, ou seja, a culpa de existir... Isso é perigoso, a claro. culpa de existir votação no Trump, ou eventualmente no Chega ou no Bolsonaro, é no fundo, a capacidade que eles têm de mobilizar esse voto e a incapacidade da alternativa mobilizar esses votos, porque muitos desses votos, de facto, andavam perdidos. Claro. E, portanto, eu acho arriscadíssimo olharmos para isto e dizermos perentoriamente que quem vota em Trump não sabe o que está a votar. E mais do que isso, seria engraçado debater e dissecar se as diferenças são assim tão substanciais, as diferenças macro, ou se são mais de estilo, porque de facto também existe aqui uma camada de estilo e de marketing, se assim se pode chamar, que não é o meu estilo, que de facto é chocante em muitos casos, mas que às vezes não passa de marketing, porque depois na experiência concreta económica e nas decisões económicas, se calhar não há uma diferença assim tão grande. Existirá, por exemplo, nas questões climáticas, mas eu estou perfeitamente convencido que isso é mais uma arma de arremesso de marketing e de comunicação do que propriamente uma decisão muito pensada. Portanto, às tantas há que separar isto e cortar um bocadinho esta tendência de que é mérito das pessoas que obtêm esse voto vale, essas pessoas têm que ser ouvidas, merecem ser ouvidas, e cabe à oposição ou à alternativa assumir-se como alternativa e mobilizar esse voto. E isso não está de facto a acontecer. João, não te esqueças, deixa-me só dizer uma coisa, Luís, rápida. Não te esqueças que eu diria que pela primeira vez desde alguns anos para cá no contexto da liderança americana, diria que as decisões ou a visão sobre determinados assuntos, nomeadamente os assuntos climáticos, nomeadamente os assuntos de economia, do proteccionismo da economia, nomeadamente no fechar a porta a negociações ou trazer novos estilos de negociação mais rígidos, mais separatistas, se quisermos de alguma forma, para vencer a seguir. Não tiveste isso. Eu não estou a dizer que isso é bom ou mau. Eu, em alguns aspectos, acho que é mau. Em outros aspectos, acho que foi bom. Vejamos o seguinte, nós vinhamos de uma economia americana com enorme fragilidade. Trump, mal ou bem, levou a economia americana a um patamar que já não estava há bastantes anos. Agora, levou também a um nível de pobreza em determinadas faixas da população francamente mais elevado do que existia antes. Eu aí não concordo inteiramente, porque se vocês virem, e se calhar viram, durante o período de 8 anos do Barack Obama, e apesar de 6 desses anos terem sido extremamente difíceis em termos de governação, porque estava completamente limitado pelo Congresso, que chumbava tudo que ele tentava passar, que implicasse algum tipo de investimento público. E ele, mas apesar disso, durante esse período de 8 anos, houve uma criação de emprego brutal. E a economia americana, é verdade que vinha de um contexto de crise, mas vinha crescendo fortemente. E o Trump apanha, no fundo, esse trabalho que foi feito, certamente que terá alguns méritos, não digo que não, acho que o Donald Trump certamente que terá feito algumas coisas bem, mas não sei se é assim tanto mérito dele. Na verdade, ele foi dos poucos presidentes, pelo menos nos últimos anos, cujo balanço de empregos criados e empregos destruídos, ele tem um balanço negativo, e portanto
enfim, mas há... É claro que pode sempre desculpar-se no Covid, mas é importante o que o Luís está a dizer, porque o Barack Obama foi eleito em 2008. Estávamos no pico da crise do subprime. Estávamos em plena crise financeira. Portanto, é de lá que vem a presidência de Barack Obama. E, portanto, não foi um desastre económico, foi um reerguer depois de um colapso tremendo. Foi a crise do subprime. Desculpa, Luís, só para... Não, era importante, sim. E acho que há uma coisa que foi extremamente relevante durante o mandato do Barack Obama e que pode ter levado justamente a que surgisse depois também o Donald Trump ou que essa, se calhar, visão da política e dos Estados Unidos ganhasse força, que foi o facto de durante 6 anos, de 8 anos, durante 6 anos ele foi realmente muito limitado com todo o tipo de medidas que tentava implementar. E isso levou a que não conseguisse, por exemplo, apoiar alguns dos Estados que têm, enfim, déficits estruturais, que têm populações empobrecidas, que têm desemprego, porque, efetivamente, tudo o que implicava investimento público era chumbado no Congresso, que na altura era dominado pelos republicanos, que era a Casa dos Representantes, que era o Senado. Portanto, indo agora à situação de Biden, também é interessante perceber que os republicanos mantêm o Senado, a Casa dos Representantes é dos democratas, mas com uma minoria menor, e daqui a 2 anos vamos ter eleições novamente para a Casa dos Representantes e vamos ter para 1/3 do Senado. E, portanto, vai ser muito interessante também ver como é que vai ser o equilíbrio de forças daqui a 2 anos. O que é que vai acontecer? Porque se for igual àquele que foi com o Barack Obama, podemos ter aqui uma situação em que o Biden também vai estar bastante limitado. Eu, apesar de tudo, acho que o contexto do Biden, mesmo que perca mais tarde a Casa dos Representantes, acho que, apesar de tudo, é diferente. Mas, enfim, depois, se calhar, podemos falar disso. Pegando no tema que falaste, Luís, deixem-me só... Desculpa lá. Jorge, permites-me fazer aqui um parênteses, porque o João disse uma coisa com a qual eu não estou em absoluto de acordo. Ele falou da China e como que, fazendo uma analogia, nós somos muito exigentes com os Estados Unidos e não somos com a China. Claro que somos. Os Estados Unidos foram o farol da democracia que nós vivemos no Ocidente, e ninguém espera, não foi escrito nenhum livro, a democracia na China. Isso não aconteceu. A China é um império totalitário há milhares de anos e agora é um regime comunista totalitário desde 1949. Ninguém olha para a China à espera de ver uma qualquer inspiração relativamente ao seu regime político, e por isso sim, nós temos até o dever de exigir aos Estados Unidos que continuem o seu papel de inspirador do hemisfério democrático que existe no mundo. E o tema da China... Desculpa, Jorge. Desculpa. Eu estava só a comentar a observação do Luís, porque eu acho que a eleição de Trump beneficiou também de alguma fragilidade da candidata que se lhe opôs na altura, porque eu acho que isso foi determinante para a vitória de Trump na altura. Gostava também de comentar aqui enfim, por dar aqui alguma pimenta a este discurso, a este debate. Jorge, desculpa lá interromper-te, que tenho estado aqui a falar muito, desculpa lá, mas por acaso só um ponto que é interessante a propósito disso que tu disseste. Em algumas sondagens, na altura, diziam que o Bernie Sanders, se tivesse concorrido contra o Donald Trump, teria ganho. O que é extremamente interessante, porque aí é que há uma polarização bastante grande, e portanto era aquela ideia de que quer o Trump, quer o Bernie Sanders eram candidatos antissistema. Enfim, só isto. Gostava só de vos deixar aqui uma pimentazinha, que é a curiosidade dos Estados Unidos da América. Quando eles estão tudo menos unidos, como já aqui vários de nós comentámos, estão absolutamente desunidos, à pancada uns com os outros. A sua história, enfim, é rica na bufetada, nas mais diferentes formas e entre os mais diferentes grupos, e continua. E eu acho que isso é marcante e altamente perigoso, porque
o Rogério estava a comentar que nós olhamos para os Estados Unidos como um berço e como um exemplo. Eu acho que se calhar é a altura da Europa se assumir e passar a dar um exemplo bem mais forte do que aquele que tem sido dos Estados Unidos até aqui. E tem... Isso aconteceu nos últimos 4 anos, Jorge. E não só. Isso já aconteceu nos últimos 4 anos por necessidade. Rogério, aconteceu muito antes disso, antes dos Estados Unidos sequer existirem. Por isso é impressionante como nós nos deixamos, como nós indiretamente ajudámos a criar os Estados Unidos enquanto europeus, porque foram europeus que fundaram os Estados Unidos, não é? E de repente eles, que sempre foram bons em marketing, criaram esta ideia que sim, são o farol da democracia. Quer dizer, percebo a ideia. Exatamente. Percebo a idea. Era aí que eu ia chegar. Totalmente de acordo. Quer dizer, é como dizer que o bacalhau é português, não é? A gente come-o. Mas ele não é pescado. Pá, vocês, peço imensa desculpa. Em 1776, na Europa havia regimes de monarquia absoluta. Ninguém pensava, nem os pobres coitados dos gregos, inventores do termo democracia, ninguém pensava nestes termos na altura em que estes senhores, os Founding Fathers, declararam a independência dos Estados Unidos. Epá, do ponto de vista histórico, não há dúvidas, mãos para baixo, os Estados Unidos são os precursores da democracia moderna, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas, Rogério, é exatamente pelas instituições que eles criaram e pelo modelo que criaram, que é de facto complexo, mas ao mesmo tempo garantista no que toca aos direitos e ao balanço de poderes, e é verdade, quer dizer, para um europeu explicar como é que o sistema eleitoral funciona e as instituições dos Estados Unidos é no mínimo difícil, não é? Mas de facto elas cumprem um propósito, e o propósito é que mesmo o Trump ou mesmo outros presidentes que tiveram escândalos foram de alguma forma balanceados por um conjunto de balanços de poder. Agora, a questão prática é porque é que ele está agarrado e não sai? Que era a pergunta que iniciámos aqui a nossa conversa. É simples, porque pode. Porque o sistema permite que isso aconteça. E ele está no seu direito de fazer todas as diligências para dilatar ao máximo o seu tempo. Sim, mas ele tem um limite, claro. João. Até dia, ele tem que as fazer até dia 14 de dezembro e tem que ter decisões até lá, porque senão obrigatoriamente é colocado no Ricardo, claro que sim, e não há qualquer dúvida disso. A questão é, ele prefere sair agora ou prefere sair quando já existir vacina ou quando já começar a... Não, mas eu... Ou seja... João, a questão não é bem essa, peço desculpa. Aqui a questão é que para alguns teóricos do regime, a posição do Presidente da República é absolutamente inviolável. Ele é impune sobre todos os pontos de vista. E neste momento pendem sobre a pessoa Donald Trump 12 processos que não avançam enquanto ele for Presidente. Ele já uma vez, que se lhe caracteriza, estou a ironizar, ele já uma vez, do púlpito, disse: isto para mim é uma questão de vida ou de morte. E ele nesse momento estava a dizer: bem, é de facto uma questão de vida ou de morte, porque enquanto ele for Presidente dos Estados Unidos, 12 processos não avançam e a partir do dia 20 de janeiro eles avançarão. E essa é a razão principal pela qual ele se bate. Aliás, é hoje mais ou menos falado, de uma forma mais ou menos convicta, de que existe um esquema segundo o qual ele vai perdoar o Mike Pence de todos os seus eventuais crimes, vai abdicar a favor do vice-presidente e o vice-presidente vai perdoar Donald Trump, já enquanto presidente, de forma a que cheguem ao dia 20 de janeiro absolutamente descontraídos e possam viver o resto das suas vidas sem o peso da justiça perante eles. E isto é verdadeiramente preocupante.
Isto lê-se. Isso já cheira uma jogada como aquelas que são feitas nos clubes que nós conhecemos como o Bilderberg ou Companhia Limitada. Eu acho que o Rogério anda a ouvir muito CNN. Pá. Tens que de vez em quando faz zapping para a Fox News para compensar um bocadinho tens que ir para a Fox, o bias. Pá. Eu vou-vos dizer, quem leu o Expresso desta semana leu coisas mas por acaso, mas há outra está forma, mas é um ponto interessante que é, imaginem a quantidade, é inimaginável a quantidade de informação privilegiada que este tipo tem, não é? Este tipo pode sair e digamos, vender ou comparar a sua imunidade no estrangeiro. E não é só isso, o gajo é um empresário. O tipo é um empresário. Vendendo a outros Estados ou a empresas lá fora segredos de Estado. Quer dizer, enfim, esperemos que isto não aconteça. Acho que não vai acontecer. Luís, eu acho que isso não vai acontecer, mas acho que vão acontecer outras coisas. Porque estamos a falar de um tipo que é eminentemente empreendedor, eminentemente empresário, eminentemente rico e eminentemente com vontade de ser ainda mais rico. E, portanto, a questão que se coloca ele é uma que fraude, tudo aquilo, Ricardo. Eu não tenho certeza de nada que ele do que aprendeu, disseste, pode ser fraude ou não fraude, o que é certo, é assim, não vamos chamar aqui alguns exemplos portugueses que serão muito óbvios. Ativos menos passivos. Até muito semelhantes de algumas boas. Independentemente das circunstâncias, ele já teve as suas dificuldades na vida, já se ergueu mal ou bem. O que está aqui em causa é o seguinte: o tipo tem um conjunto de informação privilegiada, como disseste bem, que eu não penso que ele vá vender nesse contexto, mas penso que ele vai utilizar em proveito próprio naquilo que é a construção e o desenvolvimento do seu império. Seja o império que pode cair a qualquer momento ou não, com base naquelas coisas que o Rogério estava a transmitir, aquela teoria da conspiração ou não. Mas há uma coisa que é certa. Esta para mim é uma questão crítica, que embora sejamos, como o João dizia, num estilo americano, um estilo que é sobretudo de premiação pelo resultado atingido, portanto a lógica de prémio, a lógica de incentivo nesse contexto, que se ergue com todas essas pessoas que são exemplos, mal ou bem, que nós vamos seguindo de alguma forma naquilo que são os exemplos das startups, da tecnologia, das grandes empresas, etc. Agora, o tipo tem um potencial, um capital de conhecimento, que não tenhas a menor dúvida que ele vai utilizar. Sim, mas eu acho... Agora, vai ser em proveito próprio no sentido do seu aumento, do seu potencial e não necessariamente mas aqui fazer trading. Já estamos a especular e a entrar nas... Não, isso é uma especulação muito grande. Eu acho que era mais importante falarmos de outras coisas. Por exemplo, pegando no tema da China... Mas deixa... Ok, diz. Mas, Luís, permites-me só dizer o que eu disse, tudo, são factos, exceto a possibilidade de ele abdicar para o Mike Pence, porque a alternativa era ele se perdoar a si próprio e aí há dúvidas sobre se isso seria... como é que isso seria visto nos tribunais. Mas era tentador. Tudo o que eu disse, os 12 processos, tudo isso são factos. E que isto é um assunto que se discute. Pensando em Trump e nos Estados Unidos, eu diria que tudo é possível. Bem, mas eu gostaria... nós já tivemos desses exemplos em Portugal e, portanto, não há nada que não se possa eu, tal como o Luís propôs, gostava de trazer a conversa para outra dimensão. Que é o que é que pode vir de mudança e de mudança positiva, nomeadamente para a Europa. Há algumas notícias que retive para partilhar aqui convosco, como, por exemplo, a transação comercial entre Estados Unidos e Europa e as taxas comerciais, por exemplo, a importação de bens europeus como alumínio e o aço, que nos afetam a nós, europeus, bastante. Havia um risco de haver o mesmo com a indústria automóvel europeia. Acham que com Joe Biden isto pode mudar para um cenário mais favorável à Europa? Eu quero acreditar que sim. Dá-lhe Luís que eu vou ser o crítico, vá. Não, eu por acaso se calhar também vou ser. Eu acho que depende, não é? Depende, porque
como o João ainda há bocado estava a dizer, e acho que bem, o percurso que a Europa fez nos últimos 4 anos, se calhar é um percurso, já não sei se era o João, se era o Rogério, é um percurso relevante. Ou seja, o facto de haver uns Estados Unidos que se retiram daquele papel de polícia mundial, de líder mundial, fez com que houvesse um vazio, que, atenção, nunca foi ocupado neste momento, acho eu, em minha opinião, não estava a ser ocupado pela Europa, estava sim a ser ocupado pela China, e, portanto... E continua a ser ocupado pela China. Exatamente, mas do ponto de vista da Europa, eu acho que, por exemplo, um segundo mandato de Trump levar-nos-ia, enquanto Europa, ou tornaria mais urgente, enquanto Europa, pensar sobre determinadas posições comuns, nomeadamente da Europa face aos Estados Unidos, nomeadamente da Europa face à China, e termos, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da segurança, uma posição comum, e com isso assumir a relevância no palco internacional. Agora, e dito isto, eu também acho que o Biden, ou que com o Biden nós não vamos voltar aos velhos tempos em que os Estados Unidos asseguravam uma boa parte do orçamento da NATO e, portanto, do papel estratégico de defesa e segurança. Acho que não vamos voltar aí. E, portanto, claramente, e isso já começou com o Obama, atenção, isso não começou com o Trump, isso já começou com o Obama, a retirada de tropas da Europa, o progressivo discurso de temos de tornar isto mais igualitário em termos de suporte da defesa da Europa, e eu acho que, enfim, isso era na verdade positivo para a Europa. Obviamente que vai levar a que haja um determinado valor do orçamento de cada um dos países da Europa e da União Europeia que seja dedicado à defesa, e que muitos de nós podem achar, isso é dinheiro perdido, devíamos estar a dedicá-lo, sei lá, à educação ou a outra coisa qualquer. Também é uma questão que podemos ter. Dito isto, obviamente que o Biden tem uma forma mais polida de dizer, se calhar, aquilo que o Trump diria. É, sem dúvida, diferente do ponto de vista do multilateralismo. É uma pessoa que acredita nisso e que acredita que isso serve os interesses de longo prazo dos Estados Unidos, não é? Porque o Trump dizia, isto do multilateralismo é muito bonito porque não são vocês que estão a ser limitados, não é? Eu sou a maior potência do mundo, agora ando aqui a fazer pactos com outros gajos, isto vai-me limitar na minha capacidade, nos meus interesses. E uma pessoa como o Biden vê o contrário, que é, nós, ao termos, digamos, acordos com outras partes, o que estamos a fazer é vinculá-las aos nossos interesses. E, portanto, vamos conseguir alcançar aquilo que queremos lá mais à frente. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, a eleição do Biden é positiva, porque a verdade, sendo muito pragmática, é que a Europa, embora eu gostasse que a Europa dependesse menos de terceiros do ponto de vista estratégico, e, portanto, que se assumisse mais a título individual como uma voz no mundo, a verdade é que nós temos muitas divisões internas, que este tipo de questões de que falava há pouco, da relevância estratégica, da posição face aos Estados Unidos, à China, os temas da defesa, da segurança, são temas que nós não vamos conseguir consensos nos próximos anos, e, portanto, acaba por ser positivo, porque digamos, ter uns Estados Unidos que nos ajudam faz com que a Europa possa, se calhar, ter mais relevância nos palcos decisórios. Traz centralidade da Europa, não é? Sim, no plano mundial. Eu acho que sim, isso é importante. Querem que eu seja o crítico? Ricardo, ok. João, vamos embora. Dá-lhe. Eu agrada-me a forma como vocês veem o Biden. O gajo é um tipo honesto e normal, mas acaba aí, não é? Quer dizer, o que é o Biden, não é? O que é o Biden? O Biden é um extraordinário estratega geopolítico. Tem uma boa equipa. Parece-me ser um gajo que era um tipo porreiro lá na Casa Branca quando era vice-presidente do Barack Obama. Agora, o que é que vem daí? Olha, vem daí, faz-me lembrar aqui o primeiro governo a seguir à Troika, que é o governo das reversões, não é?
que é o que é que existirá de Biden após as reversões de Trump? Eu acho que ele não vai reverter. Eu acho que ele não vai reverter tudo. Vai reverter algumas. Mas vai reverter algumas, não é? Mas, ok, já estamos outra vez no Acordo de Paris. Já estamos, pronto, faz aí um conjunto de reversões e depois falta saber se o Biden tem realmente um plano estratégico para reabilitar uma economia de uma potência que está em declínio. Os Estados Unidos é uma quer dizer, é giro nós acharmos que enquanto europeus queremos estar ligados a uma potência em declínio, que é surreal. Já estamos a comer Não, mas não é isso, João. Eu acho que não é isso que está em causa. Não queremos estar ligados. Deixem só terminar. Eu disse que ia ser polémico. Não, mas o que é que eu quero dizer com isto? Claro que obviamente é só uma potência. O que eu quero dizer com isto é, de facto, a política expansionista dos Estados Unidos é algo que não teve na sua gênese. A sua gênese até era bastante protecionista. Depois, obviamente, com os problemas geopolíticos das guerras mundiais, isso inverteu-se. E a partir daí houve... Isolacionista. A partir daí existiu também uma subserviência e uma dependência criada da Europa face aos Estados Unidos, que também não é positiva. E no momento em que temos várias potências a emergir e que de facto nós nos colocamos aqui no meio de uma coisa que não sabemos bem, eu não olho para o Biden e vejo o Biden como uma personalidade que vai dar uma nova dinâmica, uma nova golpagem a um ciclo de declínio de potência mundial. É isto. Mas o que nós precisamos é de um grande bluff. E portanto, o que é isto? O que é isto do bluff e do mar? O que nós tivemos foi um grande bluff, Ricardo. Vejam o seguinte, não é isso. O Trump é um grande bluff e eu vou falar sobre isso. Do seu ponto de vista da geoestratégia, não. Ele foi muito claro relativamente ao apoio que não queria dar à Europa. Ok? A diferentes níveis, seja na segurança, seja no comércio internacional, seja no que fosse. Agora, ou seja no que for, ou no que fosse, aliás. Mas o que está aqui em causa é outra coisa. O que vai acontecer com Biden é que Biden é o mais moderado nesse aspecto. Como o Luís dizia bem, é um tipo do multilateralismo. E, portanto, de alguma forma, entende que pode ter benefícios naquilo que é a relação com as partes, nomeadamente para suprir as suas necessidades. E há uma coisa que é clara: a Europa, independente das circunstâncias, infelizmente, precisa do bluff americano para mostrar à China e à Rússia que continua a ser amiga dos americanos, que têm, mal ou bem, a capacidade de, se for necessário, assustar os outros tipos e deixar-nos lá no meio um bocadinho mais saudáveis. Amigo mais velho. E é isso que está aqui em causa. Né? E o problema grande é este, porque o problema não está só em termos económicos, porque de alguma forma nós conseguimos, nos últimos 4 anos, dar-nos bem com a China e conseguimos fechar bons acordos comerciais com a China. Não sei, mas... Conseguimos até fechar bons acordos comerciais com a Rússia via China. Agora, a questão que se coloca... Quando dizes nós, é nós Portugal? Nós Europa. Não sei se fizemos, mas uma coisa... Luís, permites-me... Deixa-me só pegar numa coisa que o Ricardo disse. Fizemos mais do que tínhamos feito. Deixa-me só pegar numa coisa que o Ricardo disse que acho que é importante, que é, e que eu não tinha dito e que acho que é relevante, que é, uma coisa nós temos certa, é que nós com o Biden não vamos ter um presidente dos Estados Unidos a enfraquecer os interesses estratégicos da Europa. Ou seja, nós, por exemplo, com o Brexit, tivemos declarações do Trump a dizer... não se preocupem, nós vamos fazer o melhor acordo do mundo de sempre que vos vai facilitar a saída da União Europeia, coisas como esta. Ou a dar apoio a países como a Hungria ou a Polónia com derivas nacionalistas, por exemplo. Exatamente. Deixem-me dizer-vos que nós não devemos ser ingênuos. Sempre que um americano falar de multilateralismo, ele não está a falar da mesma coisa que um europeu. Okay? Quando um americano fala de multilateralismo, ele está a dizer que vou, em conjunto convosco, chegar a um entendimento que vai potenciar a minha liderança no mundo. Isso é o que todos fazem. E repara, isto é igual no Biden, no Trump ou em todos os outros. Nós fazer. É só uma questão de estilo.
um americano tem, desculpem, e não é necessariamente mau, tem a ambição de ser o líder, a potência liderante em todo o mundo. Agora, o que diferencia na substância o Trump de tudo o que veio antes e tudo o que estará, e certamente Biden, é que o Trump tem uma única fórmula na sua cabeça, que é a teoria dos jogos de soma nula. Ele, em todas as suas relações, tem que ganhar e os outros perderem. E não percebeu, e eu julgo que é uma limitação básica dele, não percebeu que há jogos que de facto são possíveis de ser ganhos se houver cooperação. E basicamente essa é a grande diferença do Trump versus tudo o resto que veio antes. E efetivamente, Trump... Deixa-me só concluir. Sim. Diz lá. Eu só queria dizer uma coisa, que é... do seu ponto de vista da forma como os americanos fazem negócio, e eu não estou exatamente de acordo só por uma coisa, só por isto, que é, os americanos começam sempre qualquer situação negocial na perspectiva da cooperação. Vou dar vários exemplos. Vamos ao exemplo muito antigo. Eu disse o Trump, Ricardo. Não dês exemplos. O Trump é uma evidência sobre esse ponto de vista. Não, o Trump é uma evidência de jogo de soma nula. Jogo de soma nula. É verdade, ele tem que ganhar e os outros perderem. E ele é um bluff. Ele é um bluff. Enquanto empresário, enquanto empreendedor, é um bluff. E posso-vos dizer que há documentos históricos que comprovam isto. Ele não ganhou o seu primeiro milhão. Ele foi-lhe creditado na conta pelo seu pai. Ele faliu diversas vezes, que me tenha de memória, são 3 vezes que ele faliu, o que não é necessariamente uma coisa errada, só que para um indivíduo nem mal vista, mas para um indivíduo que se arvora de um grande empresário, não é. E deixem-me dizer-vos porque isso eu acho que é mais importante. Esta áurea de grande defensor da economia dos Estados Unidos é de facto uma falácia, é um bluff. Porque, efetivamente, durante um determinado período do mandato do Trump, ele conseguiu criar dinamismo na economia. Algumas das coisas vinham do passado, vinham do embalo que se estava a construir a partir da saída da crise do subprime, como já falámos. Outras coisas são reações primárias e de curto prazo à guerra comercial que ele estabeleceu, não apenas com a China, mas também com os Estados Unidos, com a Austrália, um pouco por todo lado. Com a Europa? Num primeiro momento, e com a Europa, num primeiro momento, e qualquer economista vos consegue provar isto, alguns dos economistas que estiveram com ele saíram porque perceberam que aquilo ia correr mal. Num primeiro momento, há uma revitalização da economia por efeito de substituição. Mas a longo prazo estará toda a economia, certo, o globo, pior. E daí eu insistir na lógica do jogo de soma nula. Eu compete-me aqui o papel de moderador sem o poder e o status disso, para vos dizer que estamos aqui a 8 minutos do fim. E eu, se calhar, como vamos entrar numa ronda final, eu lançava-vos um desafio, que é imaginarem e partilharem o que é que vocês antevêem que seja o espaço desde o dia de hoje até a tomada de posse do Biden. E vamos colocar isto entre aspas, vamos ver se há versões que não acreditam que isto vai acontecer. O que é que vocês veem a acontecer nos próximos tempos? Se calhar Jorge, Rogério, e depois Luís e Ricardo. Jorge, dá-lhe. Eu espero sinceramente que o outcome seja uma saída do Trump o mais rápida possível. No entanto, receio que isso possa de facto não vir a acontecer. Acho que ele vai resistir, como já falámos aqui, o mais que consiga, dezembro, pelo menos. Vai ter dificuldades no dia em que sair, certamente. Mas acho que para os Estados Unidos, para a Europa e para o mundo, é bom que ele saia o quanto antes,
e especialmente para os muitos milhões de cidadãos americanos que precisam de uma política diferente no seu espaço sanitário de Covid que vivem hoje, para que algumas vidas se poupem. Portanto, eu espero que ele não demore muito tempo a sair. Rogério, a mesma pergunta com o apêndice. E o futuro do Trump? Vai voltar ou não? Isto é uma daqueles filmes com várias sequelas? Eu acho que ele tem capital político. Eu acho que ele tem... Ele basicamente, ele secou em absoluto o Partido Republicano. Hoje em dia, os republicanos têm a enorme dificuldade em tomar uma posição decente contra Trump, porque sentem que se o fizerem não serão eleitos nas próximas eleições. E, portanto, isso é verdadeiramente preocupante. O Partido Republicano está tomado de assalto pelo Trumpismo. E muito rapidamente eu dizer o seguinte, para um democrata que eu me intitulo, mas eu diria para qualquer democrata, seja de que quadrante político for, é chocante, é repugnante uma situação como esta que se está a viver nos Estados Unidos. Ainda hoje eu estava a ver as notícias e falava-se de que o Trump proibiu, porque tem o direito executivo de o fazer, que fossem publicados os resultados dos estados que estão fechados para atrasar o processo de nomeação dos grandes eleitores para o colégio eleitoral. Ora, isto é uma atrocidade a seguir a outra contra a democracia. E efetivamente, o que eu quero dizer, e eu estou absolutamente alinhado contigo, João, quando tu dizias que nós não podemos desconsiderar estes 70, qualquer coisa milhões de votos, efetivamente há todas estas pessoas que votaram neste projeto, seja ele qual for, estes 70 milhões de eleitores têm que ser somados, têm que ser adicionados, têm que ser congregados com todos os demais e, como dizia o presidente eleito, para que sejam os Estados Unidos e não uns Estados de uma cor e outros Estados de outra. E é isso verdadeiramente que depois de todo o pó no ar e de toda a antidemocracia que está a ser vivida, encabeçada por este indivíduo, que se consiga efetivamente congregar esforços, porque isso é muito importante para o mundo civilizado do qual nós fazemos parte. Luís, uma pergunta, um outro apêndice, tu sendo advogado, isto deve ser para ti algo ótimo, sumarento de hipóteses. Eu tento já não ser advogado, João. O que é que te vês a nível de processo daqui até à tomada de posse do Biden? Muito trabalho para colegas teus? Sem dúvida, já estão a ter bastante trabalho, quer de um lado, quer de outro. Em termos de processo, sinceramente não sei em detalhe como é que funciona, portanto vou-me abster de comentar, mas eu acho que há aqui dois aspectos, enfim, 3 aspectos que me parecem relevantes. Por um lado, obviamente que qualquer candidato que tenha um resultado tão próximo, não tão próximo como houve aqui em certos estados, qualquer candidato tem o direito a pedir a recontagem e, atenção, isso faz parte, digamos, das regras da democracia. O que realmente choca tremendamente qualquer democrata ou qualquer pessoa que se identifica com os valores da democracia e com a forma como ela funciona é a forma como o Donald Trump o faz. Primeiro dizendo que ganhou, dizendo que é uma fraude, tomando o tipo de medidas que o Rogério falava. Isso é extremamente, triste ver nos num país como os Estados Unidos ou em qualquer país democrata com história de democracia, e é bastante perigoso, e eu acho que também traz um grande desafio para o que aí vem. Eu acho que temos 2 grandes desafios. Quer dizer, temos muitos, mas há assim 2 grandes desafios que são de percepção que acho que são bastante relevantes, que é até que ponto é que
Quando tu tens 72 milhões de pessoas atrás de ti e essas pessoas elegeram senadores, membros da Câmara dos Representantes, etc., até que ponto é que estas pessoas estarão disponíveis para colaborar, para fazer pontos, para dialogar com a administração Biden, não é? Que fica completamente deslegitimizada em alguns estados, não é? Se tu és de um estado em que a maioria votou republicano, elegeste senadores e representantes republicanos. Sobretudo os senadores, que é onde os democratas não têm a maioria, como é que estes senadores vão estar disponíveis para fazer pontos com os democratas? Não estão, não é? Não estão, como é óbvio. E, portanto, e mesmo nas ruas, como é que vai ser? Implementar medidas, por exemplo, acerca do Covid. É preciso o apoio dos republicanos no Senado? É preciso apoio das pessoas na rua? Como é que vai ser, não é? Vai ser difícil. E depois uma coisa que nós não falámos muito, mas acho que quer dizer, falámos um bocadinho, mas que acho que é realmente importante, é outra vez este tema da percepção, ou seja, nós com o Trump tivemos coisas que eu nunca pensei ver numa democracia, que é um líder desvalorizar ou tornar a ciência uma matéria de opinião, não é? Os gajos não sabem, isso não é assim, quer dizer, era uma coisa absolutamente aberrante. E, portanto, o senso comum, as emoções, os discursos emotivos, não factuais, tudo valia, não é? Tudo valia. E isso nós vamos deixar de ter. Mas a verdade é que isso, lá está, temos 72 milhões de pessoas que compraram esse discurso com a tecnologia e com as redes sociais, enfim, com a panóplia de informação e a forma como ela nos chega hoje, conseguimos realidades para todos os gostos, não é? E eu e todos nós que aqui estamos a falar, provavelmente vivemos numa bolha que é a nossa bolha de pessoas moderadas, centristas, que defendem determinados valores democratas ou sociais-democratas, e vivemos na nossa bolha. Mas como a nossa bolha, há mais de 10 ou 20 bolhas de outras pessoas que olham para o Trump e pensam mesmo que nós, que sentem uma certa repugnância de, mas o que é este tipo, não é? Mas do outro lado há justamente pessoas a pensar o mesmo do Biden e a pensar, mas como é que alguém votou neste tipo, não é? E, portanto, para mim é extremamente preocupante que as pessoas possam não partilhar a mesma realidade, não é? Ou seja, porque para nós podermos construir alguma coisa, podermos dialogar, podermos cooperar, podermos discutir acerca de ideias, medidas, enfim, como construir algo, nós precisamos de partir de uma realidade que é comum. Se cada um vive numa realidade... E a nossa realidade é que o tempo está a esgotar-se. Tenho que passar a palavra ao Ricardo. Eu acho que é super importante isto, mas força. Ricardo, eu deixava-te só um desafio final, que era só dizer, para além de, obviamente, de poderes dar aqui o teu comentário final, perguntar-te se o trumpismo acaba no Trump ou se, com uma família tão alargada, com tantas bocas para alimentar, existirão outros mini-Trumps aí a posicionar-se para outros desafios. E desculpa, Ricardo. Não, sem problema nenhum. Ok, duas notas. Eu acho que o Trump vai ficar enquanto tiver pessoal para despedir. E, portanto, essa é uma premissa fundamental. Ele já despediu ontem, não foi? O diretor de toda a estrutura operacional das eleições e, portanto, isso até me fez um bocado de confusão como é que isso está na alçada dele, mas pronto. Eu acho que o trumpismo vai continuar, porque, e não é só porque ele tem uma família e porque a família pode voltar, e eu acho que não é só por aí. É verdadeiramente como o Luís estava a dizer, ou como vocês diziam, ou disseram, o país está muito dividido, verdadeiramente muito dividido. As eleições também foram prova e foram a alavanca também de uma maior divisão ainda. E, portanto, está verdadeiramente polarizado, como dizia o Rogério. E, portanto, o trabalho que o Biden vai fazer, até porque eu espero que ele verdadeiramente se sente e entre na sala oval, é um trabalho verdadeiramente difícil, um trabalho interno muito difícil para conseguir unir todos aqueles americanos. E se ele não o conseguir fazer, claramente, essa mecânica mais trumpista, se quisermos, a filosofia e estilo,
vai perfeitamente continuar e quem sabe, quer dizer, ao fim e ao cabo, a família, quem sabe que ele se candidate novamente, até porque queremos que não, os conservadores estão em grande, não é? Ele diz que vai se candidatar. Pois, ele também diz que bebia lexívia que era boa para, desde que não esteja curar o Covid. E, portanto, Carlos, e também disse que teve Covid e não sabemos se teve. Cabe-me a mim fechar isto. E reparem que o meu fundo é azul, para não dizerem que eu sou trampista, não é? Já estou aqui a dar um fundo democrata, já tendo em olho já aqui a transição que vai existir. Queria só concluir com, fechando este tema, recomendando aos ouvintes para terem uma experiência que é extraordinariamente elucidante sobre o que é os Estados Unidos, que é fazerem assim um zapping entre a CNN e a Fox News e darem assim 2 ou 3 horinhas da vossa vida a assistir à dinâmica do programa, aos comentadores e inclusive aos spots e interlúdios comerciais que são extraordinários e para todos nós percebermos o quão distantes estamos daquela realidade que realmente às vezes a gente não se apercebe porque vemos os filmes de Hollywood e temos ali algum nível de empatia, mas depois ver mesmo o dia-a-dia deles é genial. Mas eu concluía esta sessão agradecendo-vos a todos e, mais do que isso, esquecemos da última edição de fazer uma coisa essencial, que é pedir aos nossos ouvintes que nos apoiem. Ou seja, nós já temos alguns subscritores no nosso canal de podcast. Nós estamos a distribuir este podcast numa base semanal e vamos aqui tentar que seja pelo menos regular, não semanal, mas pelo menos regular. Estamos a distribuir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e outras plataformas habituais de podcast, onde vocês podem subscrever o nosso podcast e sempre que sair um novo episódio, vocês são notificados e podem nos ouvir logo ali naqueles caminhos agora que ninguém apanha trânsito, portanto, mas no ginásio ou na corrida ou no passeio higiênico que ainda podemos fazer, desde que não seja da parte da tarde aos fins de semana. Portanto, o meu desafio é subscrevam o canal para serem notificados e também que sempre que se interessem pelos temas que aqui discutimos, partilhem nas vossas redes sociais, partilhem junto dos vossos amigos, dos vossos conhecidos, para cada vez mais gente poder assistir a estas conversas informais que nós temos aqui enquanto estamos confinados em casa. Uns já ali com a bandeira dos Estados Unidos, outros com fundos reais, mas pronto, foi mais uma vez um prazer e voltamos à nossa conversa daqui a uns dias, não é? Carlos? Sim, vamos a isso.